De uma forma até surpreendente, as empresas de transformação digital, as conhecidas empresas de tecnologia, nos últimos 12 meses tiveram o preço dos seus ativos subindo 200, 300 e até 500% nesse período. E as ações do Banco Inter não ficou diferente. Subiram aproximadamente 200% em um ano. E muitos investidores aproveitaram, surfaram nessa alta dos preços. No entanto, nos últimos 2 meses, as ações do Banco Inter estão caindo bastante, caindo aproximadamente 30%. E o que está acontecendo? O mercado como um todo, o Ibovespa caindo 10% nesse período. E aqui neste vídeo vamos entender o que está acontecendo com o preço dos ativos, com as empresas de tecnologia e especificamente com o Banco Inter. Vamos pegar aqui o caso prático do Banco Inter para entender o que está acontecendo com esse momento e o que a gente deve fazer diante dessa situação. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o Banco Inter, se vale a pena ou não investir nas suas ações e o que fazer com as ações nesse momento, eu vou disponibilizar um relatório da Levante. Vai ficar um link aqui na descrição do vídeo, vou deixar também no primeiro comentário que vai ficar fixado no topo. É só clicar no link e baixar seu relatório. Ele é gratuito, aproveite. Vamos em frente aqui, vamos falar do mercado como um todo, entender o que está acontecendo. O Ibovespa vem caindo 10% dos últimos 2 meses. Então desde o topo agora teve uma desvalorização do índice em 10%. E as ações do Banco Inter? Eu peguei aqui BID4 como referência e caindo aproximadamente 30%. E vamos aqui entender o que está acontecendo, por que as ações elas se comportam diferente. Vamos usar aqui um indicador que vai demonstrar a volatilidade dos ativos e como a gente pode usar ao nosso favor a volatilidade. Então temos que entender que as ações elas se comportam diferente e esse conteúdo ele vem nesse sentido para te ajudar de uma forma bem simples como verificar a classificação das empresas e entender o que esperar de cada empresa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento e já deixa aquele like para dar aquela força. Então, como podemos ver aqui, as ações do Banco Inter está caindo mais que o benchmark, mais que o Ibovespa. O Ibovespa é o índice de referência e temos ações que caem mais que o índice nesses momentos de estresse do mercado e tem outras que caem menos. E esse vídeo vai servir para a gente entender como olhar para as ações e o que esperar de cada ativo. Beleza? Então vamos entender aqui de início ensinamentos de Peter Lynch. Peter Lynch foi um dos maiores gestores de fundos do século XX lá nos Estados Unidos. E no seu livro O Jeito Peter Lynch de Investir, ele traz a classificação das empresas. E dentre diversas modalidades, diversas classificações, eu peguei 2 aqui para a gente entender. Temos as ações de crescimento e as ações de empresas de dividendos e temos que saber, ao alocar o nosso recurso, o que esperar daquela empresa. Será que estamos investindo numa empresa de dividendos, uma empresa mais sólida, que já tem um alto market share, que já tem dominância do mercado, tem geração de caixa, já tem lucro, uma empresa de valor? Ou estamos investindo numa empresa de crescimento, que ainda não apresenta resultado e que temos expectativas futuras, tudo bem? Então temos que saber diferenciar uma empresa de crescimento de uma empresa de dividendos. E Peter Lynch, ele nos ajudou. E se você não leu esse livro, eu recomendo bastante. Sempre aqui com o conteúdo eu trago ao lado um conteúdo de leitura para ajudar a gente a entender e a gente possa evoluir nos investimentos. Temos que entender que o Banco Inter, ele é uma empresa de tecnologia, uma empresa de transformação digital, tá? Então é uma empresa que ela usa da tecnologia para crescer, é uma empresa ainda que não apresenta resultados muito elevados. A gente vai olhar para o lucro aqui do Banco Inter, como que está o crescimento e qual que é a expectativa, tudo bem? Então
que a gente classifica já de início? É uma empresa de crescimento rápido, porque em poucos anos ela vai dobrando o seu lucro e essa é a expectativa. Então temos expectativa para os próximos anos que a gente aumente esse lucro. E se olhar agora para esse momento para a empresa ela não tem um lucro muito elevado. Se eu comparar aqui o Banco Inter com os grandes bancos, o lucro do Banco Inter é ínfimo e a expectativa é grande que venha a crescer, mas nesse momento é muito pequena. Se eu pegar aqui a relação preço sobre lucro, que é nada mais que dividir o preço do ativo pelo lucro atual, eu tenho um PL de aproximadamente 2.000, isso mesmo. 2.000 é o múltiplo, então na verdade estamos pagando um preço elevado em relação ao lucro atual. E as empresas de tecnologia têm essa característica, tem PLs elevadíssimos. Se eu comparar aqui, por exemplo, com o Banco do Brasil, tem o seu PL aproximado em 7. Olha a diferença de 2.000 para um PL de 7. Então aqui a gente pode perceber uma empresa de tecnologia, uma empresa de crescimento rápido. Olhem aqui o lucro do Banco Inter. Aqui em 2021, o seu lucro até o momento está, e até a expectativa para fechar o ano em 108 milhões, ok? E se eu pegar aqui a evolução lá desde 2018, ele teve um lucro de 70 milhões, foi para 82, 2020 caiu bastante, foi lá para 6 e agora a gente está com um lucro, uma expectativa de lucro para 2021 em 108 milhões. Agora, olha daqui para frente, lá em 2022 vai para 436 milhões a expectativa e para 800 milhões, tá? Isso aqui eu peguei lá no relatório da Levante. Então, a gente pode ver aqui que tem uma forte expectativa que vai crescendo, vai multiplicar por 4, por 8 vezes o lucro nos próximos 2 anos. Isso não acontece nas empresas de dividendos. As empresas de dividendos mais sólidas, elas já têm uma alta dominância no mercado, tem pouco espaço para crescimento. Já as empresas de crescimento, ela tem essa expectativa de crescimento. Então, quando olhar para a empresa, tente identificar se é uma empresa de valor, uma empresa de dividendos, que é o espírito aí do Valor Invest, ou olhar para uma empresa de crescimento. Se eu colocar ao lado do Banco do Brasil, olhem aqui, o Banco do Brasil ele teve um lucro que até foi ruim pelos analistas, de 13 bilhões em 2020, enquanto o Banco Inter teve um lucro muito pequeno. No entanto, ao olhar para o desempenho do preço dos ativos, a gente vai entender que as empresas de tecnologia cresceram bastante, como eu disse lá no início. Olha o preço das ações do Banco Inter, como subiu aqui só no ano de 2021, quase 100%. Já o Banco do Brasil, ele teve um desempenho muito ruim, menos 18% no mesmo período, ok? Então, as empresas de tecnologia subiram bastante, não só aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos, Facebook, Amazon, Alphabet, empresas subiram bastante, as empresas de tecnologia subiram bastante, tá? O que a gente tem que entender? Que as empresas de tecnologia, elas têm maior risco envolvido. Como elas não apresentam um resultado tão sólido nesse momento, a gente tem uma expectativa, e não necessariamente essa expectativa ela vai se concretizar. E como é uma empresa que as suas receitas podem variar muito, eu posso ter um alto lucro ou eu posso ter até prejuízo. O preço dos ativos tem alta oscilação. E quando a gente fala em oscilação, a gente fala em risco de mercado. E para medir o risco de mercado, nós temos um indicador que é o chamado beta. Ele mede a volatilidade. E o beta das empresas de crescimento são maiores, tem betas elevados. Já as empresas de dividendos, como elas têm mais previsibilidade das receitas, dos lucros, são setores mais calmos, são empresas maiores, mais estáveis, têm baixa oscilação nos seus resultados. Consequentemente, as ações elas têm menos variação, ok? E por ter menos variação, o beta é menor. Lembrando que o beta do mercado é igual a 1. Se eu pegar o Ibovespa, ele tem o beta igual a 1. E as ações de crescimento geralmente tem um beta maior, tem maior variação no mercado. Já as ações de dividendos têm um beta menor, tem menor variação. São empresas mais seguras, ok? Por isso que a gente tem que saber fazer essa diferenciação. E olhem aqui, para vocês compreenderem como que ocorre essa oscilação, eu peguei 2 ETFs. Eu peguei um ETF de Small Cap, de empresas de crescimento, o Small 11, e peguei um ETF
de dividendos, de empresas mais sólidas, que têm características de pagar dividendos. Vamos ver como eles se comportam diferente diante da queda dos mercados. Então, quando o mercado entrar em queda, essas empresas vão reagir diferente. Eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês. Olha aqui o Small 11. O Small 11, desde o topo lá do Ibovespa, ele teve uma queda de 16%. Lembra lá a queda do Ibovespa? Foi de 10%. Então o Small 11, ele teve uma queda aqui maior que o Ibovespa. Isso aqui já é esperado. Por quê? Porque o beta das small cap é maior, a volatilidade é maior. E você, ao investir em small cap, em empresas de crescimento, você tem um risco maior, ok? Vamos olhar agora para as empresas de dividendos. O Divo 11, que é o ETF que eu peguei como referência, no mesmo período teve uma queda menor. Por quê? Porque o seu beta é menor, a sua volatilidade é menor. A queda do Divo nos últimos 2 meses foi em aproximadamente 7,5%. Metade do que caiu as small caps. Olha a importância de você saber onde você está colocando o seu dinheiro. Se você está colocando o seu dinheiro em uma empresa de crescimento, uma small cap, ou uma empresa de dividendos. O que eu estou falando aqui não é que você não deve investir em empresa de crescimento. Não é isso. É que você deve ter uma estratégia e ter boa parte da sua carteira em empresas sólidas e outra parte em empresas de crescimento. Mas saber o que esperar de cada uma. Você, como investidor de longo prazo, tem que saber disso, tá? Então não pode passar, isso aqui não pode passar batido. Você tem que entender e saber onde está colocando o seu recurso, ok? Vamos olhar aqui para uma empresa de tecnologia. Eu peguei um gráfico aqui da Melius Cash 11, uma empresa que está na moda, todo mundo falando, né? Esse aqui é o medo, né? Empresa da moda. A empresa, ela subiu bastante, subiu 300% desde o seu IPO ano passado, 300, 400%. No entanto, nos últimos 30 dias, a empresa caiu aproximadamente 40%. E o investidor desavisado, ele pode ter entrado no topo e já está tomando um prejuízo de 40%. Então tem que entender como funciona. Se fosse expor nessas empresas de maior risco, que não tem um lucro atual, são empresas de crescimento, que é o caso aqui da Melius, uma empresa de tecnologia de transformação digital, é uma empresa que não tem um lucro atual, então só tem expectativa, ok? Podemos ganhar bastante? Sim, mas tem muito risco envolvido. E quando o pessoal fala aqui das ações, só fala na possibilidade de rentabilidade. Ninguém fala do risco de se investir, tá? Vamos olhar agora para as empresas de dividendos, como que elas se comportaram nesse mercado que vem caindo. Eu vou pegar outros exemplos aqui para a gente entender que a empresa de dividendos, ela tem menos volatilidade nos momentos de queda. E ela serve até como um porto seguro para os investidores. Então, quando o mercado está caindo, muitas vezes as empresas de crescimento vão derreter mais rápido, vão cair mais rápido, enquanto as empresas de dividendos vão ficar paradinhas ou até vão se valorizar. Por quê? Porque ela serve como um porto seguro. Os investidores desfazem as suas posições muitas vezes para correr para as empresas mais sólidas. E isso é histórico, isso acontece de tempos em tempos. E você entendendo isso, por que algumas empresas reagem. Vamos pegar aqui o exemplo da Taesa, que acredito que é a empresa de maior exemplo que a gente tem, com uma empresa de dividendos que tem um histórico comprovado de pagamento de dividendos, empresa de um setor sólido, um setor perene, que tem previsibilidade de resultado. Então, o que aconteceu com a Taesa? Nesse período aqui, nesse último mês, ela valorizou. Ela tem uma valorização aqui de 5, 6%. Só que nesses 2 meses que eu estou pegando aqui no vídeo como parâmetro, ela caiu aproximadamente 2%. Então quase que não caiu, ela ficou ali paradinha enquanto o mercado todo está estremecendo. A empresa de dividendos, ela está ali. Então olha a importância de você saber onde que você está colocando o seu dinheiro. Isso aqui é muito importante. Vou pegar outro exemplo aqui, as ações da Vivo, da Telefônica Brasil, VIVIT3. No período aqui, nos 2 meses, a empresa caiu aproximadamente 5%. Então, caiu bem menos que o Ibovespa. Nesses últimos 30 dias, teve valorização no preço da Vivo. Por quê? Porque é uma ação mais sólida, ela tem um beta. A Vivo, ela tem um dos menores betas do mercado, ou seja, menos variação. E você pode trabalhar o beta na tua carteira, a volatilidade. Quando o mercado estiver batendo recorde, o Ibovespa está lá batendo recorde, suas ações estão subindo, é o momento de tirar volatilidade da carteira. É o momento de se precaver, colocar empresas
de menor beta. Então não é para vender os ativos, na verdade é para alocar o seu recurso em empresas mais sólidas. Para quando cair menos a sua carteira cair menos que o Ibovespa, tem um beta menor que o Ibovespa. No entanto, quando as ações já estiverem caindo, não tem muito o que fazer. Na verdade, quando estiver caindo bastante, você pode ir alocando em empresas de beta elevado para quando o mercado voltar, você voltar com força e ganhar na valorização. Então, um investidor de longo prazo, ele pode direcionar seus aportes para essas situações, para poder alocar da melhor forma e ter melhores resultados. Olha a importância de entender a volatilidade. E com as ações do Banco Inter da mesma forma. Então muitos investidores se posicionaram de forma equivocada depois da alta, estão amargando esse prejuízo. Então o momento agora não é de desespero, agora tem que continuar. Se você não tem uma estratégia definida, defina antes a estratégia, coloque uma composição, uma gestão de risco no seu portfólio, coloque uma proporção limite para cada ativo para você não se expor ao risco. Assim os seus resultados a longo prazo serão maiores. Eu espero aqui que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar aqui, não esqueça de compartilhar com um amigo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Valeu!